és tu, quão grande és tu. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que nesta manhã nós possamos adorar e bendizer o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Vamos bendizê-lo juntos, declarando que somos escolhidos. A Ele a honra e a glória, em nome de Jesus. Adore o Senhor aí na sua casa. Somos escolhidos entre todos, sim, escolhidos para sermos seus. Somos escolhidos, separados e santos, para dar a glória somente a ti. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Somos escolhidos entre todos, sim, escolhidos para sermos seus. Somos escolhidos, separados e santos, para dar a glória somente a ti. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba, receba a glória, receba a honra, a adoração e o louvor. Receba a glória, receba a honra. Nós te adoramos, te exaltamos, te adoramos, ó Senhor. Receba a glória, Jesus. Receba toda a honra, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Obrigado, meu Senhor. E nós fazemos parte do reino do Senhor. O reino do Senhor, ele é eterno. Venha a nós o teu reino, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer
firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. E é pela tua graça que nós estamos aqui, Senhor. Se não fosse pela tua graça, Senhor, estaríamos perdidos. Mas a tua graça nos basta. Teu Santo Espírito, por tua bondade, pela tua graça, por tua vontade, que me alcança, que me levanta, pelo teu perdão, tua proteção. Vertido na cruz, está consumado. Morreu Jesus pela graça, por teu Santo Espírito, por tua bondade, pela tua graça, por tua vontade, me alcança, que me levanta, por teu perdão, tua proteção. Não há nada que me faça mais feliz, não há.
maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero unir-me a todos em gratidão a Deus pela sua vida, mulher, no exercício da sua maternidade, que é uma dádiva tão preciosa da parte de Deus para você, como quem participa na formação de pessoas que na vida terão a oportunidade de atenderem ao chamado de Deus, aos propósitos de Deus e de se unirem a Ele para que este mundo ele seja enriquecido por essa vida que em Jesus Cristo sempre é ressignificada. E como é bom quando uma mulher, no exercício da sua maternidade, se coloca à disposição do Eterno para conduzir os seus filhos à sua presença e dar espaço, então, para essa maravilhosa obra da graça de Deus na vida de cada um daqueles que têm, por isso, sido chamados, então, pelo Senhor. Parabéns para você, mamãe, que Deus abençoe, não só neste dia, mas abençoe também na sua história e que o Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Eu gostaria de deixar aqui uma oração agora em seu favor. Vamos orar juntos em favor de todas as mamães. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer por cada mulher que está no exercício da maternidade, tendo gerado filhos ou fazendo isso na vida, num processo de escolha, de decisão, no acolhimento de pessoas a quem essas mulheres trouxeram para perto e em favor de quem se responsabilizaram e com a ajuda do Senhor tem na vida se desvencilhado e se ocupado dessa bendita tarefa de formar pessoas, homens e mulheres que poderão ser relevantes para a vida de todos nós. Abençoa cada mamãe, ó Deus, das mais novinhas às mais idosas, aquelas que estão começando agora no exercício da sua maternidade, e aquelas que já são bisavós, tataravós, enfim. Ó Deus, que o Senhor, que conhece os anseios de cada coração, que conhece as necessidades de cada uma, na etapa da vida que elas estão vivendo, coloque as tuas mãos agora, para abençoá-las e enriquecê-las cada vez mais com a tua presença. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, aqui na carta aos Colossenses, Paulo apóstolo, quando ele está falando das marcas de uma nova vida em Cristo Jesus, ele também vai dizer para a gente no capítulo 3, no versículo de número 16 e 17, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Esse é o momento em que, como igreja, nós estaremos consagrando as nossas contribuições, não é? E eu gostaria que você pudesse também agora orar conosco, para que a obra de Deus ela seja suprida neste tempo,
E isso passa por todos nós. Na medida em que nós contribuímos e fazemos assim, nesse espírito de uma nova vida em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus faz tudo sempre dando graças. E é o momento de nós também contribuirmos dando graças a Deus. Muitos irmãos já passaram hoje pela manhã e deixaram as suas contribuições. E você talvez, já nesta semana que passou, fez um depósito, fez a sua transferência, mas também agora, depois que nós orarmos, você terá um tempinho, enquanto entoamos aqui uma canção, para tomar o seu aplicativo e providenciar aquela transferência, tá bom? E que o Senhor abençoe você, abençoe a sua provisão, abençoe neste momento em que nós estamos passando de grande apreensão, não é verdade? E como eu tenho recomendado, não se esqueça de prestar atenção na sua família, não se esqueça de prestar atenção nas pessoas que estão por perto, a quem você conhece, para que também estas pessoas sejam em tudo supridas. Seja generoso em toda a expressão do seu viver. E neste tempo é muito importante que você que está passando por qualquer necessidade de natureza alimentar, que você comunique, que você me mande fique à vontade para me mandar uma mensagem para dizer: pastor, aqui em casa nós estamos precisando de um reforço, não é? E com grande alegria nós estaremos assim mobilizando a igreja e com toda a discrição queremos abençoar você e participar nesse momento da sua necessidade, tá bom? Desta forma, participando uns com os outros, como diz Paulo apóstolo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, haverá igualdade. E a ideia é essa, que todos tenham dignidade na sua mesa e na sua vida. Vamos orar então? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer, pela bênção de neste momento podermos consagrar ao Senhor as nossas contribuições, na forma dos dízimos, das ofertas, as mais diversas, Senhor. Ó Deus, as ofertas que nós consagramos também para missões, para os projetos missionários da igreja, aquela oferta, ó Deus, que nós separamos especialmente para a reforma aqui da nossa plataforma, para a aquisição do equipamento de som novo, ó Deus, as ofertas também dedicadas ao Mirada de Amor, nós queremos consagrar ao Senhor, fazer isto com, ó Deus, alegria e agradecer, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, porque nas nossas mesas há provisão. Te agradecemos pelo trabalho e pedimos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por uma situação financeira difícil, que o Senhor lhes dê paz e que o Senhor possa, usando a igreja, usando as nossas vidas e movendo os recursos que só o Senhor tem, ó Deus, para abençoar e suprir cada necessidade. Por tudo isso, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos contribuir agora. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para agradar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver.
estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. É isso mesmo. É isso mesmo. No Senhor está a nossa vida, não é? Bem segura. Ele é a essência do nosso viver. Hoje pela manhã eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Lucas registrou no capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura desde o versículo 26 e até o versículo 56. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração
após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Vamos orar uma vez mais, meus queridos. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, neste domingo, dia das mães, primeiro dia de uma nova semana que do Senhor nós temos recebido, nós queremos te louvar e te bendizer pela palavra, por esse registro precioso. E nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração pelo seu Espírito e nos abençoe aplicando esta palavra para a nossa vida, a fim de que possamos reagir e responder para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Amém e amém. Muito bem. É óbvio que o Senhor Jesus é sempre o personagem mais importante em qualquer texto bíblico. Tudo aponta para Ele. Mas hoje, Dia das Mães, vale a pena nós também destacarmos o que Deus fez na vida, em favor e através da vida de Maria. Afinal de contas, é também alguém importante para a fé cristã. E uma forma de nós, por assim dizer, honrarmos essa história de fé da vida desta mulher que se rendeu aos propósitos de Deus, é procurarmos, a partir do que aconteceu com ela, aprendermos e darmos espaço para que também Deus opere nas nossas vidas, em nós e através de nós. E eu coloquei aqui algumas anotações para que a gente possa então conversar a respeito dessa história tão preciosa, não é? Muito bem. O primeiro aspecto importante aqui é sobre o agir de Deus. O agir de Deus é sempre assim. Ele nos alcança com a sua graça. Ele nos envolve com a sua graça. Ele nos abraça, apesar de nós, e nos agracia. É isso que o anjo enviado a Maria declarou para ela. No versículo de número 30, ele vai dizer para Maria que, confusa, que tinha recebido uma notícia, ou uma notícia que não chegou para ela de qualquer forma. Afinal de contas, quantas vezes na vida da gente nós recebemos uma visitação angelical? É algo extraordinário, não é? Não faz parte do cotidiano. Nunca na sua história, Maria sequer presumiria que assim ela seria um dia visitada por uma presença angelical, mas isso aconteceu e Gabriel tem uma palavra para ela. E no versículo de número 30 tem esse registro que, na reação de Gabriel a Maria, por conta de como Maria reagiu à primeira abordagem dele, ele vai dizer, entre outras coisas: você encontrou favor diante de Deus. Assim foi com Maria, assim é comigo, assim é com você, e assim é na história de todo mundo. Deus nos visita e nos alcança com a sua graça. É assim que começa o mover de Deus na vida de todos nós.
Não sei na sua história de fé, mas eu me lembro bem de que na minha vida, na minha história, Deus foi buscando espaço. Eu me lembro da minha avó Helena, da primeira Bíblia que eu ganhei, de como ela se sentava comigo e abria no Salmo 23 e lia o Salmo 23 para mim. Eu me lembro do tio João, que também, sempre que passava por Itatiba, ia na nossa casa, e nunca saía da nossa casa sem nos reunir na sala e fazer uma oração. Eu não entendia bem tudo aquilo, mas, claro que hoje estou dizendo isso para você, já compreendendo que era a graça de Deus tentando me abraçar, a graça de Deus procurando me alcançar. E depois, finalmente, eu me recordo, quando, indo para a faculdade, durante um bom tempo, muitas e muitas vezes, só restava um lugar para eu me assentar naquele ônibus, e o lugar era ao lado do evangelista José Luiz, lá de Itatiba, e como aquele homem, ele carinhosamente, pacientemente, a partir do meu desconforto, apesar do meu desconforto, apesar de que nem sempre eu estava de bom humor, mas ele sempre encontrava um jeitinho de falar um pouquinho a respeito do amor de Deus para mim, e de me dar um folheto, e enfim, eu reconheço que na minha vida, Deus foi encontrando caminhos, foi percorrendo caminhos. A graça de Deus é esse movimento. E Maria experimentou isto. Ela recebeu uma visitação angelical. E o anjo disse para ela: você encontrou favor diante de Deus. Deus quer favorecer você, Maria. Deus quer incluir você num grande projeto em favor de toda a humanidade. Deus lembrou-se de você e Ele quer te favorecer. Então, que este mover de Deus, este agir de Deus, essa iniciativa de Deus, continue tendo espaço na sua vida. Você que é abençoado, você que é agraciado, e você a quem Deus também quer alcançar, você que nos escuta nesta manhã, permita-se e receba esta bênção, que é da parte de Deus. Deus quer favorecer você. Há um mover, há um agir, e quando Deus nos alcança e nos abraça, Ele então tem uma declaração, que eu posso colocar desta forma, uma declaração de missão para cada um de nós. Assim foi com Maria. Quando nós continuamos escutando aqui o anjo conversando com ela, no versículo 31, ele vai dizer para ela assim: você ficará grávida, e você dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Ele será grande, o Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Deus está convidando Maria para ser a mãe do Salvador do mundo, para poder acolher no seu ventre o Deus Filho, que vem ao nosso encontro para se revestir da nossa humanidade e para viver entre nós e realizar a sua missão, concluir a sua obra para entregá-la ao Pai na cruz. E Maria está sendo convidada a participar deste grande projeto em favor de todos nós. E compreenda hoje pela manhã que também há um chamado para todos nós. Deus também tem uma declaração de missão para você. E é muito importante
que você esteja atento ao que Deus vem falando com você desde quando Ele o abraçou com a sua graça, desde quando Ele acolheu você a partir da sua graça, desde quando Deus decidiu favorecer você com a sua graça. Prestar atenção em qual é o seu chamado, em qual é a missão que de uma maneira assim, muito particular, Deus está confiando para você. E é claro, o Dia das Mães, a gente sempre se recorda de Susan Wesley, que é muito citada, não é? Muito conhecida no meio cristão, como uma mulher que criou seus muitos filhos e os criou de uma maneira piedosa. Tem registros de como ela era dedicada para que seus filhos fossem homens de Deus, entre eles John Wesley, não é? Seu irmão. Então, é muito importante perceber que nas coisas da vida, no exercício da maternidade, no exercício da paternidade, às vezes no exercício do empresariado, enfim, no exercício no dia a dia, nas tarefas comuns da vida, tem um espaço para nós, prestando atenção no que Deus vai falando, do que Deus nos tem dado como tarefas, como uma missão, de nós irmos acolhendo, respondendo, reagindo, não é? E é por isso que também o Senhor, sabendo como é que nós funcionamos, Ele nos motiva, Ele deixa bem claro que Ele vai nos ajudar a realizar aquilo que Ele está confiando nas nossas mãos. Também aqui, não é? O anjo está dizendo para Maria, no versículo 28, quando ele aparece a ela e diz para ela assim: alegre-se, mulher favorecida, ele faz uma declaração: o Senhor está com você. Como é bom saber disso, né? Que Deus está sempre conosco, agindo em nós, nos motivando, nos incentivando, nos instigando. O Senhor é conosco. E também, no versículo de número 30, essa declaração que o anjo faz para Maria: não tenha medo, Maria, não tenha medo. Quando nós recebemos tarefas da parte de Deus, por vezes nós nos amedrontamos, amedrontamos, né? Eu acho que ainda não saiu direitinho, e eu acho que não vai sair, mas você entendeu aí. Lembra-se de Moisés como foi? Quando ele foi chamado por Deus, ele ficou assim. E Deus precisou incentivá-lo. Deus precisou motivá-lo. Deus precisou lidar com as suas limitações. E dessa forma, muitas vezes, não sei como aconteceu com você, mas são tantas as vezes em quando eu paro para pensar da tarefa, quando eu paro para pensar da responsabilidade, eu também preciso me lembrar desta palavra da parte de Deus. Eu estou com você, o Senhor está com você, Júnior. Não tenha medo, Júnior. E também, no versículo de número 40, no versículo de número 41, a testificação da parte de Deus para Isabel, sobre o que estava acontecendo da parte de Deus na vida de Maria, onde a palavra de Deus diz assim que, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
Então, aquilo que Deus tem na vida da gente, que passa pela vida da gente, Deus também testifica usando pessoas que vão nos ajudar também, não é? Dizendo, olha, vejo Deus na sua vida, sei da parte de Deus que Deus tem confiado a você essa tarefa, tem confiado a você essa missão, tem confiado a você essa responsabilidade e essa testificação que é da parte de Deus para a gente, mas onde Deus usa o outro, também é uma ajuda de Deus, também é um movimento de Deus para nos motivar. E às vezes a gente está assim, e Deus usa alguém para de novo nos alegrar o coração e nós resgatarmos a nossa motivação. Então hoje pela manhã, nós estamos pensando, a partir do que aconteceu com Maria, em como Deus se movimenta na vida da gente, nos alcançando com a sua graça, declarando para a gente a nossa tarefa, o nosso papel, a nossa missão, qual deve ser a nossa funcionalidade, como deve ser a nossa agenda, naquilo que Deus tem como agenda para a gente. Deus nos motiva, Deus, portanto, quer nos ajudar na realização, e muito importante isso que aconteceu com Maria. Ele nos capacita a partir da sua presença em nós. Ele nos capacita pelo seu Espírito Santo. E diz aqui o versículo de número 35, quando Maria pergunta para o anjo, mas como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo responde no versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. É no poder do Espírito Santo, amados, que nós vamos, por ele fortalecidos, revestidos no seu poder, que nós daremos conta na vida das coisas que Deus vai pedindo para a gente fazer. E isso eu quero lembrar para você. Eu não estou falando de ministério assim pastoral, essa é a minha responsabilidade, por exemplo. Mas eu também sou pai, eu também sou marido, eu também tenho compromissos ao lado de outras pessoas na vida comum, por assim dizer, no dia a dia. E o Espírito Santo, ele é esse companheiro, mas ele é também este agente capacitador, que nos habilita, que nos deixa e nos ajuda a sermos funcionais. E, se necessário, o mover de Deus finalmente é aquele mover do sobrenatural. O sobrenatural sempre é uma possibilidade. E é por isso que também aqui, nesse mesmo texto que nós já lemos, quando Maria pergunta, como é que isto vai acontecer? Eu sou virgem. E aí vem a resposta, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo vai cobrir você com a sua sombra. E aí conta a respeito de Jesus e termina com essa declaração no versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Então, Deus que nos envolve com a sua graça, que declara para a gente a nossa missão, que diz que vai nos ajudar com a sua presença assegurada, que nos recomenda não temermos, que nos dá o seu Espírito capacitador, é o Deus também que nesses momentos, quando não sabemos o que fazer, Ele entra com a sua provisão, se necessário, de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, como foi no caso de Maria, que sendo virgem, pôde conceber e assim participar desta grande obra de Deus em favor de toda a humanidade. Então assim é o mover de Deus, irmãos. Na semana passada, eu lhes fiz um desafio de nós pararmos para prestar atenção. Pararmos para prestar atenção naqueles que necessitados
estão aguardando. E eu os convidei a nós passarmos, a nós irmos ao encontro dessas pessoas, ir ao encontro delas e sermos uma resposta de Deus em favor dessas pessoas. E a nós prestarmos atenção na nossa realidade enquanto comunidade. E também nos dispormos a ir ao encontro, talvez de um grupo de pessoas, em especial, uma grande campanha que os abrace, que os envolva, para atender às suas necessidades existenciais, a partir do amor de Deus, que nos movimenta em sua direção. Essa consciência que acontece na gente, só acontece por conta desse movimento de Deus em nosso favor. Então assim é o agir de Deus. Mas tem que ter uma resposta. E a nossa resposta a essa graça é na forma de reconhecimento, como aconteceu com Maria. Veja que nos versículos 46 e 47, ela vai dizer: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aqui, ela que está entendendo que conceberá e que no seu ventre carregará o Salvador do mundo, reconhece, agraciada como foi, que também ela é pecadora, reconhece, agraciada como está sendo por Deus, que somente no Senhor está a sua salvação. Essa declaração, o meu Salvador. Então, a nossa resposta na vida, ela tem que ser sempre consciente de quem está agraciado e de quem não fez por merecer. E isso nos mantém nivelados, irmãos, ao lado de todos que são gente conosco neste mundo. E aí nós nos sentimos não orgulhosos, mas privilegiados pelo fato de já estarmos participantes desta grande obra de Deus em favor de todos nós e de já fazermos parte da sua família. Sempre lembrando onde foi que Deus foi nos buscar. Como é que Ele nos resgatou. Eu sempre trago a memória, para renovar a gratidão. O fato de que na minha história, Deus, por sua graça, decidiu me salvar. E aí então, Maria, ela para considerar atentamente o que da parte de Deus ela estava recebendo. Essa também é uma resposta nossa. Parar para, de fato, refletir, levar em conta, procurar entender por completo, para a gente poder se entregar mais a esta causa, a este chamamento na vida, para uma ressignificação da nossa vida. Fui marido até aqui, mas agora estou em Cristo Jesus. Como é que Deus pretende eu seja agora um marido repaginado, um pai de família diferenciado? Até aqui eu me desincumbi dessa tarefa nos meus termos, do meu jeito, mas agora tem algo que aconteceu, a graça de Deus me abraçou. Como é que agora eu serei um agente da graça de Deus em favor de outros? E Maria, ela mostra para a gente que é preciso dar atenção para este chamado de Deus, agraciados que nós fomos. No versículo 29 do capítulo 1, né, nós estamos sempre no capítulo 1 de Lucas, diz que Maria, confusa, tentou imaginar o que o anjo quis dizer para ela. Então ela está refletindo, ela está
dando atenção a este chamado, e no versículo 34, ela faz a pergunta, já lemos, mas vamos usar de novo esse texto, porque tem muita coisa sendo dita aqui, e ela pergunta ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Não é uma pergunta de quem duvida, mas é uma pergunta de quem, ouvindo uma proposta, quer saber um pouco mais, está se abrindo para entender tudo que Deus está querendo fazer. Como é bom sabermos que nós podemos consultar, que nós podemos perguntar, que nós podemos pedir esclarecimento para Deus, que nós podemos recorrer a Ele e dizer, Senhor, fala um pouco mais, abre um pouco mais o meu entendimento. Enfim, que você, que é igreja de Jesus, que você, que hoje pela manhã está escutando esta palavra e que está se sentindo envolvido pela graça de Deus, está interessado em dar uma resposta plena a este chamado para a sua vida, que você possa dar espaço e se dispor a falar com Deus e a pedir a Deus que fale com você, que esclareça para você qual é a dimensão, qual é o horizonte que te aguarda, porque o Senhor, Ele quer fazer isso, Ele quer trazer para a gente essas respostas a essas perguntas que nós fazemos. Eu renovo essas perguntas ao Senhor costumeiramente, não é? E agora, Senhor, por onde ir, o que dizer, como lidar com isso, como é que eu continuo atendendo ao seu chamado, não é? E na vida eu já entendi que enquanto Deus me der vida, eu terei essa dependência dEle, de escutar dEle o que precisa ser feito, escutar dEle, sempre lembrando, o Senhor dizendo, Júnior, eu estou com você, não tenha medo, meu Espírito vai te capacitar, e se necessário eu irei operar sobrenaturalmente, e assim Deus vem fazendo, eu tenho esses registros comigo, e é isso que me ajuda a continuar e a caminhar, mas eu estou dizendo que na sua vida, como homem de Deus e mulher de Deus, é assim que Deus quer fazer também. Então abra-se hoje de manhã para este agir de Deus e ofereça essa resposta, como Maria ofereceu uma resposta. Nós já vimos o agir de Deus e estamos vendo agora a resposta que Maria ofereceu a esse agir. E ela também reconheceu a grandeza do Senhor, não é? Ela reconheceu que só o Senhor é quem salva, que só o Senhor é quem pode chamar a gente, e declara a sua confiança no Senhor. E essa confiança passa muito por um contato da gente com a palavra de Deus. Maria, ela era uma menina passando da adolescência para a juventude, e um grande referencial para os nossos jovens. Maria é um referencial para os nossos jovens, porque na sua palavra de adoração, nesse registro aqui, desde o versículo 46 até o 56, ela demonstra para a gente como ela conhecia as Escrituras Sagradas. Este chamado cântico de louvor de Maria, não é? É cheio da palavra de Deus. E, por exemplo, no versículo de número 55, ela termina dizendo, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Então, ao engrandecer o nome do Senhor, ela o faz cheia da palavra de Deus. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, a nossa adoração fica prejudicada, a nossa coerência para a vida, ela fica comprometida, porque nós precisamos de alimento, do alimento que nos nutre, que nos fortalece,
para fazer diferença, para a gente ter vigor espiritual, para ter vigor na vida, para responder à vida com força. Nós precisamos fazer como Maria fez. Dar uma resposta de fé, de confiança, de quem tem um compromisso na palavra de Deus. Conhecer as Escrituras Sagradas fez toda a diferença para ela, na hora de responder a Deus, na hora de reagir ao Senhor. E ela também estava bastante consciente de quem ela era. Isso é importante, sabermos qual que é o nosso tamanho, para que, por um lado, nós não tenhamos nenhuma pretensão de superioridade, e por outro, não fiquemos reféns de nenhum complexo de inferioridade, mas que simplesmente reconheçamos com muita humildade a graça de Deus na nossa vida. E é isso que acontece aqui no versículo 48, no seu cântico de exaltação, ela diz assim: pois Deus, o meu Salvador, observou sua humilde serva. Sua humilde serva. Quanto maior a nossa responsabilidade, maior a necessidade de nós cultivarmos e cuidarmos de que a humildade seja uma virtude, de levar o outro em conta. Porque ela sabe que o que passa pela sua vida é em favor de toda a humanidade. Ela sabe que o que passa pela sua vida vai abençoar muitas gerações. Tanto é que, abençoados por Deus, nós podemos dizer realmente, Maria foi uma mulher abençoada. Essa é a declaração dela. Ele observou sua humilde serva, versículo 48, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. E por que é que nós estamos dizendo Maria foi uma mulher abençoada? Ela foi abençoada por Deus, pelo privilégio de ser aquela mulher a quem Deus usou para trazer Jesus, o nosso Salvador. Então nós agradecemos a Deus pela vida da Maria, porque ela se colocou na condição de serva e se dispôs a obedecer. Se dispôs a obedecer. Quando nós entendemos isso, a nossa resposta é apenas numa direção: obediência. Quando é que a gente não obedece? Quando ainda a gente não entendeu o que aconteceu conosco. Quando a gente ainda não é servo. Por que é que você tem dificuldade de obedecer? Eu vou lhe responder com toda clareza. Porque você ainda não é um servo de Deus. Você não está ainda nessa disposição. Mas eu queria que hoje pela manhã, ao escutar esta palavra, você pudesse entender como é que você foi agraciado. Que Deus, mais do que um jargão, mais do que uma declaração, coisa de crente, mas que Deus tem um propósito que passa pela sua vida, de usar você em favor dos seus, na sua casa e a partir da sua família, mas talvez de usar você em outros contextos, em outros cenários, em favor de outras pessoas, e só você pode responder a isso, e responder assim, como Maria, em humildade, na condição de serva, e conforme nós encontramos aqui, uma menina que se entregou totalmente àquele que nela operaria de forma sobrenatural, se entregou totalmente àquele que faz o impossível. Como está registrado aqui no versículo 38, é a declaração de Maria. Sua resposta: sou serva do Senhor, que aconteça comigo
tudo que foi dito a meu respeito. Todos nós temos que dar uma resposta à graça de Deus e ao chamado de Deus. E isso é com muita consciência do que isso vai custar, do que isso vai significar para a história de todos nós. E eu ainda me lembro quando eu entendi o Senhor me chamando, primeiro para andar com Ele. E depois eu fui experimentando o movimento de Deus na minha vida. Ele foi me declarando uma tarefa, uma missão, uma responsabilidade, mas isso eu estava lá em Itatiba ainda. De repente, eu me encontrei aqui em Morungaba. E de repente com a responsabilidade pelo rebanho de Jesus aqui na cidade. E uma responsabilidade que foi ganhando novos horizontes, ao enviarmos pessoas. E no tempo, recebendo pessoas que também Deus enviou para cá. De outras nações, inclusive. E continuar reagindo a isto. E continuar dizendo, que seja feito, Senhor, tudo o que está no seu coração e que passa pela minha vida. Não é simplesmente assim que é em meu favor. Nisso eu já descansei. Que eu sei que o Senhor, Ele está comigo, não é isso que nós ouvimos? O Senhor é com você, Maria. Ele decidiu te favorecer. Por isso não tenha medo, o Espírito Santo vai te capacitar. Eu já sei o suficiente disso. E todas as vezes em que ficar difícil, eu vou me lembrar disso. O Espírito Santo em mim vai me garantir que eu me lembre disso. E aí então minhas forças se renovarão nele para eu continuar. Mas junto com isso, tem uma renovação dessa entrega também, irmãos. Tem uma renovação dessa entrega. Eu me lembro, são coisas assim. Vende a casa, vai ter que mudar. Tudo isso tem uma história, passa por momentos na vida da gente. A gente se organizou para viver de uma determinada maneira. De repente, Deus diz, mas eu vou reorganizar a sua vida e você vai viver de uma maneira diferente. Não vai ser aqui, vai ser ali. E nesses momentos todos, procurar responder, dizer, faça-se em mim, conforme a tua vontade. Sou teu servo, sou tua serva. Eu queria que você hoje pela manhã renovasse também essa declaração na presença de Deus. Aqui está o seu servo, Senhor. Aqui está a sua serva, Senhor. Pode continuar contando comigo. Pode fazer na minha vida tudo que está proposto no seu coração. Mas preste atenção, irmão. Preste atenção, minha irmã. Não é assim, em seu favor, só em seu favor. Mas é o que passa por você em favor de outros. É o que passa por você em favor de outros. O que é que Deus está fazendo em meu favor? Em meu favor. Em meu favor. Ele está me dando a oportunidade de servir a outras pessoas. É isso que faz diferença na minha vida. É isso que dá sentido para... Isso é em meu favor. A minha vida tem significado em Cristo Jesus na medida que eu posso servir a outros. E aí, se eu vou ter mais ou se eu vou ter menos, não é mais um problema. Porque eu sei que tendo o suficiente, já está bom. E mesmo quando a escassez for uma realidade, no Senhor Jesus, em quem tudo eu posso, eu poderei aprender a viver contente. E também não será um problema. Os problemas da vida ficam pequenos quando nós somos servos. Os problemas da vida ficam pequenos quando nós entendemos a graça. Os problemas da vida, eles ficam pequenos quando nós exaltamos a grandeza de quem nos chamou. E o que é que a menina Maria
tinha de melhor para oferecer a Deus? Primeiro, o seu corpo, a sua virgindade, o seu corpo. Depois, a sua vida comprometida a criar o Salvador do mundo e a sofrer tudo o que como mãe ela sofreu quando chegou o tempo de Jesus dar a sua vida por mim e por você, mas de ir sofrendo na medida em que ela foi alcançando e foi compreendendo todas as coisas que aconteceram com ele. Ela se dedicou a isso. Ela se dedicou a isso. E finalmente, quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós encontramos ali Maria, junto de todos os discípulos de Jesus. E diz assim o capítulo 1 de Atos, nos versículos de 12 até o 14, que depois que Jesus ascendeu aos céus, todos aqueles discípulos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e eles então foram ao andar superior da casa onde eles estavam hospedados, e ali estavam os apóstolos e discípulos, e também diz o texto no versículo 14, Maria, mãe de Jesus, ela estava ali. Ela estava ali, na iminência de ser perseguida, como seguidora de Jesus. Ela estava ali esperando o cumprimento da promessa, do derramamento do Espírito Santo. E ela foi uma das mulheres que foi cheia do Espírito Santo e que saiu daquele lugar declarando, proclamando as grandezas de Deus. E dessa forma, amado, ela permaneceu rendida aos propósitos de Deus e foi assim uma testemunha cheia do poder ao lado de todos os demais, por todos os dias que Deus lhe concedeu de vida. E é assim que eu queria convidar você nesta manhã, para que você que foi agraciado, para você quer ser agraciado hoje de manhã, que está sendo agraciado, que você possa responder a esta graça, com muita consciência, e você se organizar, ou talvez se reorganizar na sua vida, para dar uma resposta à graça de Deus. Como é que você está hoje? Nós estamos no 2º domingo de maio. Já faz um tempo que nós não nos encontramos aqui na igreja. Como é que você está organizado na sua vida, ao lado dos seus? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está a sua resposta à graça de Deus? Deixa eu te perguntar assim, de uma forma mais assim, despojada. Você está mais ou está menos crente hoje? Mais ou menos. Você está entendendo? Hoje pela manhã eu queria te convidar a olhar para Maria, a olhar para esta menina, a quem Deus chamou para ser a mãe de Jesus. E eu queria que você se inspirasse nela, para você responder à graça de Deus com mais força ainda, para você responder à graça de Deus com tudo que você puder, cheio de consciência, para você renovar o seu entusiasmo, para você voltar à presença de Deus e procurar saber mais a respeito do que da parte de Deus passa pela vida em favor da sua família, daquilo que da parte de Deus passa pela sua vida em favor de alguém
daquilo que da parte de Deus passa pela sua vida, em favor de uma gente, de um povo, de um grupo de pessoas, enfim. De você se abrir de novo para Deus falar. De você sair deste seu estado aí de paralisia, de você sair dessa sua acomodação. Às vezes está dormindo demais, está parado demais, está preguiçoso demais. A vida está seguindo o seu curso. Jesus está voltando e tem gente necessitada de salvação e necessitada na vida de muita coisa, e você pode abraçar essas pessoas e ir ao encontro dessas pessoas como um agente da graça de Deus para compartilhar daquilo que você recebeu e apresentar-lhes Jesus de uma forma assim, muito humana, em carne e osso. É assim que Deus quer se manifestar na vida de muita gente. E não é o distanciamento que nos separa das pessoas, não. É a nossa falta de disposição, é a nossa falta de engajamento, é essa acomodação que carregamos, é essa preguiça que alimentamos, é essa maneira que nós temos de deixar para depois, de fazer de conta que não é com a gente. Hoje de manhã eu quero chamar você para um novo tempo de engajamento. Hoje de manhã eu quero chamar você para dar uma resposta ao Deus que te agraciou, ao Deus que prometeu todas as vezes que nós decidimos nos mobilizar em favor da sua causa. Ele estará conosco. Ele disse: portanto vão, façam discípulos, batize-os, ensine-os a obedecer, pois eu estarei convosco todos os dias, enquanto vocês fizerem isso. É na vida. E assim, meus amados, que eu queria chamar você hoje a imitar aquela menina Maria, que disse assim: sou serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Faça-se em mim tudo o que o Senhor tem planejado para mim. Faça-se em mim aquilo que o Senhor decidiu fazer na minha vida. Pode contar comigo. Sou tua serva. Vamos orar ao Senhor, queridos. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer hoje pela manhã. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que leve em conta a nossa decisão de darmos espaço ao teu agir na nossa história, ao teu agir na nossa vida. Obrigado, porque o Senhor nos abraçou com a tua graça. E nós queremos valorizar ao máximo isso. E nos mobilizarmos em o nome de Jesus em favor das pessoas. Nós queremos ir ao encontro delas. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, responder ao teu chamado, a começar daqueles que fazem parte da nossa família, e nós queremos ir ao encontro de outros em favor de quem o Senhor nos enviar. Nós queremos prestar atenção em quem são essas pessoas. Nós queremos nos mobilizar em favor destas pessoas. Nós queremos parar para considerar, ó Deus, aquilo que nas nossas mãos o Senhor tem confiado. Talvez nós estejamos, ó Deus, acomodados demais, negligentes demais, preguiçosos demais. Perdoa-nos por isso, Senhor. Talvez nós estejamos, ó Deus, entretidos demais com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos produz relaxamento, que nos deixa, enfim, confortáveis, caminhos de prazer. Mas nós queremos, Senhor, ó Deus, que pelo teu Espírito nós possamos, de joelhos na tua presença, interceder
e nos identificarmos com a causa do Senhor na vida de outros, e carregarmos conosco uma santa inquietação, para podermos dar uma resposta, Senhor, a esta maravilhosa graça, ó Deus, com que nós somos alcançados. Então, pelo Teu Espírito, toca agora na vida dos meus irmãos e mobiliza a Tua igreja, Senhor, e que a partir deste domingo, ó Deus, nós possamos reagir e possamos assim fazê-lo para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bom, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que a gente poderia, ao menos aqui, piano e voz, entoarmos aqui uma canção para entregarmos ao Senhor. E eu creio que vem o Senhor minha vida oferecer. É uma boa canção que se une a essa palavra que hoje pela manhã, da parte do Senhor, nós recebemos. Você pode cantar comigo, vamos cantar juntos, vamos entoar juntos essa canção ao Senhor, tá bom? Não saia daí ainda, estamos já terminando, mas vamos fazer esta declaração da nossa fé. Veio o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Que assim seja a expressão do nosso viver. Desejo a você uma semana abençoada. Aproveite bem, ao lado da sua família, enfim, ao lado da sua mamãe, se você pode, se você a tem, enfim, está bem? Não deixe de orar com a sua mamãe, se ainda você a tem, liga para ela, enfim, encontre um caminho, uma maneira, mas agradeça a Deus, viu? Agradeça a Deus pela graça com que você foi alcançado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana para você.